O Sr. Vereador Carlos Lopes já fez a justa homenagem ao conimbricense Diogo Ribeiro, que muito nos orgulha. Relativamente à população sem abrigo, é natural que esta questão seja usada como demagogia política e arma de arremesso político. Mas isso só demonstra o desconhecimento da problemática ou a hipocrisia de quem teve 4 anos no poder, num ciclo de 8 anos socialistas, e não resolveu o problema dos sem-abrigo. E não resolveu o problema dos sem-abrigo porque o problema dos sem-abrigo não é fácil de resolver com a nossa legislação atual. E, portanto, as pessoas são livres de optar pelo seu estilo de vida e nós temos a obrigação de o respeitar. No dia em que apresentarem aos serviços camarários algum sem-abrigo que queira sair da rua e beneficiar dos múltiplos apoios sociais que estão disponíveis, nós daremos uma resposta. Se não dermos resposta, então seremos sim passíveis de crítica. Se houver algum sem-abrigo que pretenda sair da rua, que acorra aos serviços por iniciativa própria ou levado por alguém que tenha essa boa disponibilidade para o fazer, e os serviços camarários, em conjunto com todas as entidades da área social, não derem uma resposta adequada a esse sem-abrigo, então sim, seremos passíveis de ser criticados. Enquanto isso não acontecer, não há crítica possível, porque são feitos todos os esforços, são gastos ou utilizados muitos recursos para tentar retirar os sem-abrigos da rua, mas é uma solução que não foi resolvida nos 8 anos anteriores. Eu tenho a certeza que não foi por falta de vontade do Executivo Socialista. Obviamente tê-lo tentado, terão feito o melhor que podiam e sabiam, terão disponibilizado todos os recursos, mas não acabaram com o problema. Portanto, não vamos usar da demagogia política, até porque não vou também fazer referência que, tendo estado agora recentemente num país do norte da Europa, não vi lá nenhum sem-abrigo, mas as temperaturas eram abaixo de 20 graus negativos. Penso que não é essa a solução que preconizamos para a nossa cidade. Volto a repetir, se porventura algum sem-abrigo quiser sair da rua, vier ter com os serviços, for trazido por alguém, sinalizado por alguém como querendo sair da rua, tem uma resposta. E essa é a garantia que os serviços camarários têm que dar e que os trabalhadores da Câmara dão de forma empenhada e muito intensa, muito vivida, muito sentida. E não demos, obviamente, notícia disso, porque não queríamos dar notícia, não queremos fazer politiquice com os sem-abrigo. Acompanhei um giro noturno de visita aos sem-abrigo, no mês de janeiro. E tive a ocasião de dialogar com vários sem-abrigo, de ver o trabalho dos nossos técnicos, e só nesse contacto direto de termos a satisfação de termos tirado um casal da rua, que é nesse contacto direto que nós percebemos as complexas e difíceis problemáticas de cada caso. São pessoas normalmente em algum sofrimento, sobretudo com uma redução da sua capacidade de gestão, mas que diríamos que por um lado, felizmente, por outro talvez não, recebem muitos apoios. Lembro de um diálogo curioso com uma senhora que estava a conversar com sem-abrigo e que dizia-me ela assim: olha, vê ali aquela colcha, novinha, deram-lhe. Eu não tenho uma colcha assim. Eu em minha casa não tenho uma colcha daquela qualidade, deram-lhe. É por isso que ele não sai na rua. Olha, ainda ontem aqui estive, tinha 2 refeições aqui quentinhas. Foi aquele restaurante que as trouxe. Portanto, eles têm tudo, não saem da rua. E eu diria que é uma forma de expressão que se calhar nós não conseguimos compreender, é uma forma de expressão da sua liberdade.
Claro que todos os sem-abrigo têm a sua justificação para viver na rua e nós percebemos que constroem alguns as mais fantasiosas narrativas, mas é o que decorre da sua condição de saúde mental que temos que, obviamente, procurar ajudar, mas que não podemos obrigar a aceitarem a ser ajudados, de dependências várias, de limitações várias, de passados de vida extremamente complicados, mas não é por falta de empenho dos serviços, nem é por falta de recursos camarários que há sem-abrigo na rua. E essa é uma garantia que nós temos a obrigação de dar. E até pedimos ajuda, se alguém sinalizar algum sem-abrigo na rua que queira sair e queira beneficiar dos nossos apoios, dos apoios que são apoios públicos, sinalizem-nos essas pessoas e elas terão todo o apoio necessário para poderem reorientar a sua vida. Essa é a nossa garantia. Fazer demagogia com a desgraça, infelizmente, dos sem-abrigo é próprio de quem está na política por razões menos nobres. Não podemos, obviamente, ter recursos para andar a correr todos os cantos a ver se há algum sem-abrigo que esteja em algum dos múltiplos cantos e recantos desta cidade. Como já disse a senhora vereadora na Cortês Vaz, há equipas permanentemente, diariamente na rua, a fazer vários circuitos distintos, à procura de sem-abrigo para tentarem prestar toda a ajuda que possa ser necessária. Essa é a nossa obrigação e fazemos-lo com sentido de cumprimento do dever, mas também com gosto e devoção por prestarmos ajuda ou disponibilizarmos a ajuda às pessoas que dela possam necessitar e a possam querer. Continuaremos a trabalhar dessa maneira, procurando minimizar o número de sem-abrigo que está na rua e procurando disponibilizar toda a ajuda necessária a essas pessoas, algumas delas em sofrimento mental. Lembro-me de uma em que já numa outra vez tinha feito um giro pelos sem-abrigo, lhe perguntaram o que é que gostaria de estar a fazer naquele momento, e ele disse que gostaria de visitar a minha filha e começou a chorar. Portanto, são pessoas com sentimentos, são pessoas que sofrem, são pessoas que devem ser respeitadas, são pessoas que devem ser ajudadas, mas, por uma razão ou por outra, alguns já não conseguem. Temos que nos empenhar sempre, todos e cada vez mais, é um facto, mas volto a salientar, não é por acaso que 8 anos de gestão camarária socialista, assim como outros, não resolveram o problema. Portanto, é muita hipocrisia virem-nos questionar porque é que há sem-abrigo na rua, porque há sem-abrigo na rua há muitos anos, infelizmente, nomeadamente quando foi alterada a lei da saúde mental, que atirou para a rua pessoas que não tinham condições para ser capazes de se autogerir. É uma responsabilidade de toda a sociedade procurar ajudar as pessoas que mais necessitam. Nós fazemos-lo com empenho, com dedicação, com vontade e com recursos. E continuaremos a fazê-lo e qualquer dia voltarei a fazer outro giro noturno que não será anunciado naturalmente na comunicação social. Nós estamos aqui para trabalhar com seriedade, não estamos aqui para fazer espetáculo. Relativamente ao clima de insegurança na Baixa de Coimbra, devo dizer que se fala demasiado e exageradamente do clima de insegurança na Baixa de Coimbra. Tornou-se um must falar disso, infelizmente prejudicando a própria Baixa, porque se exagera na insegurança da Baixa de Coimbra. Também recebemos esse e-mail, respondemos ao e-mail, com aquilo que temos estado a fazer. Quem estava do outro lado do e-mail, anónimo, agradeceu a nossa resposta e o nosso empenho.
Mas quanto mais se fala de insegurança na Baixa, mais se desprotege a Baixa, porque não há só insegurança na Baixa em Coimbra, há insegurança em muitas zonas, não é só na Baixa. E ao falar-se regularmente e exageradamente da insegurança na Baixa, onde eu circulo a todas as horas do dia e da noite e sozinho, está-se a prejudicar. Eu às vezes pergunto-me se é deliberadamente a Baixa, se está a tentar fazer quanto pior, melhor, para se fazer crer que há de facto uma insegurança patológica na Baixa, que não há, e que não se está a fazer nada para resolver esse clima de insegurança. Estamos a fazer como estamos a fazer em todo o Conselho, mas é preciso começar por dizer, e infelizmente não foi dito, que as questões de segurança dizem respeito às forças de segurança e que no Conselho são PSP e GNR, e as forças de segurança dependem do Governo e têm efetivos insuficientes e os seus profissionais têm sido desconsiderados pelo Governo Socialista. Nós tivemos várias reuniões, ainda recentemente tivemos uma reunião, mais uma, e voltaremos a ter mais, com a PSP. A PSP não tem efetivos suficientes porque o Governo não os contrata. A questão genérica da insegurança é da responsabilidade do Governo Socialista. E fico espantado que uma senhora vereadora da Câmara de Coimbra fale na Polícia Municipal, e tem toda a propriedade para falar, e não seja capaz de falar da PSP, ou não seja capaz de falar da GNR, não seja capaz de falar de quem tem realmente responsabilidades na segurança, porque a Polícia Municipal não tem competências de segurança nem de investigação. Pode passar, e já solicitámos à Polícia Municipal, que nomeadamente quando os novos agentes terminarem o seu período de treino e estiverem disponíveis para, com mais autonomia, fazerem esse trabalho, fazerem mais giros pela Baixa. E essa é também uma vontade do Sr. Comandante. Não andam, se todos os agentes da Polícia Municipal andassem a passar multas, então eram aos milhares por dia. Não andam, a Polícia Municipal, e até é triste que a senhora vereadora, que já esteve com funções executivas, que desconsidere dessa maneira a Polícia Municipal, que rebaixa a Polícia Municipal como se fosse só uma polícia para passar multas. Tem muitas responsabilidades a Polícia Municipal, não lhe fica bem. Mas os agentes da Polícia Municipal ouvem-na e sabem o que é que se passa. E continuaremos a trabalhar. As câmaras de vigilância na Baixa, que nós vamos reforçar, o processo está a decorrer, os processos são lentos, vamos fazer um investimento, penso que é de 400 mil euros em câmaras de vigilância na Baixa, mas todo o processo é burocraticamente lento, tem que ir à autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados, avança devagar. Fizemos um estudo da colocação de mais câmaras de vigilância na Baixa, a colocação anterior das câmaras de vigilância, a preocupação foi que as câmaras de vigilância se vigiassem umas às outras e não que vigiassem a Baixa. É possível andar pela Baixa e entrar e sair na Baixa tranquilamente sem ser visto pelas câmaras de vigilância. As câmaras de vigilância estão a funcionar, a PSP tem a central das câmaras de vigilância, tem uma sala específica para isso onde ninguém pode entrar, mas nós espreitamos só de longe à porta, estão a funcionar, tem lá agentes permanentemente, portanto as câmaras estão a cumprir a sua missão por onde estão orientadas. Infelizmente, a sua disponibilização, a sua localização é que foi pessimamente mal feita no passado. Portanto, agora está feito um estudo para que, de facto, as câmaras de vigilância cumpram a sua missão na Baixa, assim que forem instaladas, está a decorrer o processo burocrático. Também já foram substituídas as velhas luminárias por luminárias LED na Baixa. Também estamos a lançar o concurso que os senhores criticaram para que todas as luminárias do Conselho sejam substituídas por luminárias LED, o que vai aumentar a visibilidade no Conselho de uma forma inteligente, a iluminação no Conselho de uma forma inteligente, tendo também a capacidade no futuro de ter sensores da presença de pessoas ou não para aumentarem os níveis de luminosidade. Reunimos
regularmente, nomeadamente com a APBC, com todas as associações que nos pedem reuniões para falar dos problemas da segurança na Baixa. Estamos a investir na Baixa mais do que o anterior Executivo alguma vez fez. Organizamos eventos, vai, em princípio, ainda este ano, iniciar-se a construção de uma, como já aqui falámos, de uma residência de estudantes na Baixa. Vamos adquirir, estamos à espera que seja definitivamente terminado o processo burocrático para adquirirmos, do empréstimo, para adquirirmos mais imóveis na Baixa para recuperar. Nota-se, nomeadamente na Praça do Comércio, que há cada vez mais atividade. O Carnaval trouxe milhares de pessoas à Baixa. E é bom que as pessoas vejam a Baixa na perspectiva da segurança, vejam que podem andar na Baixa e que há vida na Baixa e, portanto, venham à Baixa ver com os próprios olhos. Não é a Baixa de há 30 anos, mas Coimbra mudou. E a falta de investimento durante os últimos 30 anos não é da nossa responsabilidade. Estamos nós a fazê-lo agora, desenvolvendo o nosso plano de investimento na Baixa e temos mais intervenções previstas, mas que naturalmente no momento próprio serão reveladas. Os bairros digitais, a presidência europeia, o reconhecimento do nosso trabalho, que o vereador Miguel Fonseca em 2 falou, das cidades com centros históricos e do trabalho que está a ser feito, foi reconhecido o trabalho que Coimbra está a fazer no seu centro histórico. Agora estamos a partir do ground zero, porque herdámos a Baixa numa situação miserável. E não se resolve em passe de mágica. Volto a dizer, nós apresentámos um programa para 8 anos, ao fim de 8 anos, se o povo nos conceder essa possibilidade, cá estaremos para mostrar e demonstrar as diferenças relativamente ao passado. Mas eu também sei que a senhora vereadora não está preocupada com as minhas respostas. A única coisa que pretende é fazer a sua intervenção, filmá-la, pô-la no Facebook sem contraditório, e as pessoas até pensam que é assim. Mas não há problema, o nosso trabalho vai demonstrando aquilo que estamos a fazer, o nosso trabalho e o nosso diálogo com as pessoas, o nosso diálogo direto com as pessoas vai demonstrando aquilo que estamos a fazer, de facto, na Baixa de Coimbra e não só, em todo o concelho. O Sr. Vereador Carlos Lopes já falou da Carta Desportiva, que vai ser elaborada, também não existia. É preciso que o Sr. Vereador José Dias, sempre que perguntar uma coisa, diga se já existia ou não. A gente sabe que quando se pergunta é porque não existia, mas digo, nós não fizemos quando cá estávamos, olha, vocês importam-se fazer porque é importante, vamos fazer, Sr. Vereador José Dias, aquilo que os senhores não fizeram. Mas não podemos fazer em 2 anos aquilo que os senhores não fizeram em 8. Mas lá chegaremos e ultrapassaremos, certamente e facilmente, aquilo que foi feito no passado. O Sr. Vereador José Dias fala sempre em mais apoios, mais apoios, mais apoios, mais apoios. Não diz é de onde vêm as receitas. É preciso receitas. Coimbra precisa de mais receitas, claro. Precisa de mais receitas, precisa de mais empresas, precisa de mais desenvolvimento, precisa de crescimento, precisa de mais emprego, precisa de mais atividade económica para depois poder investir nas pessoas e no concelho. Mas todos aqueles que o ouvem compreendem a sua extrema demagogia, até porque eu poderia dizer que era alguma ingenuidade se o Partido Socialista nunca tivesse estado a governar a Câmara. E então, sim, pensavam que era assim e tal, e que era possível dar apoios inesgotadamente e que o saco não tem fundo. Mas como já cá estiveram e não deram esses apoios, toda a gente percebe a sua extrema demagogia. Mas continuo, também não há problema. Até tem uma forma simpática de intervir. Dizer que eu fiquei, o Sr. Vereador Hernani Caniço disse que a mendicidade era ou não era um crime. Eu não percebi, a sério. Eu fiquei com a convicção que disse que era um crime. A mendicidade não é um crime. A mendicidade só, o que é crime é levar as pessoas a praticar contra a sua vontade a mendicidade. Porque se a mendicidade fosse um crime, não havia mendigos na rua. Mas não é um crime, e mais uma vez, é o resultado
de um país, de vivermos em liberdade, as pessoas poderem praticar mendicidade, e normalmente a mendicidade destina-se não à alimentação, porque a alimentação há muitas formas, muitos apoios sociais e muitos locais onde as pessoas se podem alimentar gratuitamente, é para alimentar os seus vícios. E é preciso dizê-lo, a mendicidade normalmente destina-se a alimentar vícios ou até por uma razão de patologia, porque até há quem ande a dormir na rua e tenha casa. Atenção, há quem durma na rua e tem onde viver, tem casa. São doenças e perante a doença nós só podemos respeitá-la naturalmente e procurar ajudá-la. Há quem pratique mendicidade sem necessidade, mas as coisas são o que são e, portanto, a obrigação da Câmara é disponibilizar o que for necessário. E isso nós fazemos, para que ninguém possa dizer que passa fome sem alternativa, porque não tem alternativa. Tem. Há alternativas, há apoios sociais, e é por isso, nomeadamente, que do ano passado sobraram mais de cerca de 200 mil euros do Fundo Municipal de Emergência Social, porque não foram necessários. Nas comissões sociais de freguesia, não foi a Câmara, mas as comissões sociais de freguesia não sentiram necessidade de aplicar o ano passado cerca de 200 mil euros no Fundo Municipal de Emergência Social. Não foram necessários. Portanto, não havia necessidade de andar ninguém a mendicar na rua. Fazem-no pelas mais variadas razões, nomeadamente, muitas vezes, para alimentar os seus vícios e as suas dependências, que são doenças também, que, mais uma vez, temos a obrigação de respeitar e procurar ajudar e, se as pessoas o aceitarem, tentar tratar. A senhora vereadora Ana Bastos falou no inconveniente das obras e eu não posso deixar de referir mais uma vez, e pegando nas palavras que foram ditas e muito bem, há quem não compreenda o porquê ainda há quem não compreenda, apesar de todas as explicações, o porquê de tantas obras. E, portanto, é fundamental para quem nos estiver a ouvir, não sei quantas pessoas nos estão a ouvir, mas aqui já, dentro desta sala, já toda a gente sabe, que o Metrobus vai circular numa via dedicada, da qual não pode sair, porque há um muretezinho. Portanto, circula só ali. Ninguém pode entrar, exceto por acidente ou por invasão, e o Metrobus não pode sair da sua via dedicada. O que significa que, se as estruturas subterrâneas que estão no circuito da via dedicada de Metrobus não fossem todas renovadas, estariam a acontecer, como sabemos, com rupturas regulares, a necessidade de reparar rupturas, a necessidade de substituir partes de condutas, algumas quase com 100 anos e podres em risco de colapso, e, portanto, o Metrobus seria perfeitamente ineficaz e ineficiente, porque qualquer buraco que se abrisse no circuito do Metrobus parava todo o Metrobus. Todo o Metrobus daquele circuito. Se estivéssemos a falar no circuito do hospital, deixávamos de ter o Metrobus no hospital, a servir o hospital. Se tivéssemos o Metrobus aqui na zona entre a Portagem e Alto São João, deixávamos de ter o Metrobus a circular neste circuito. Portanto, todas as estruturas têm que ser obrigatoriamente renovadas. Porquê? Porque não foram nas últimas dezenas de anos. Estão velhas, estão caducas, estão a apodrecer, estão em risco de ruptura, estão a causar problemas de saúde pública com fugas de águas residuais e é também necessário separar as águas residuais das águas pluviais, nomeadamente para poupar na entrega das águas na tarde do Chapau, porque atualmente misturam-se águas pluviais e águas residuais, aumentando a fatura que a Águas de Coimbra tem que pagar, ou seja, aumentando a fatura que os municípios de Coimbra têm que pagar. Portanto, estas obras são absolutamente essenciais, estão a ser feitas, têm que ser feitas, não podiam ser mais adiadas e ninguém nos vai demover de as continuarmos a fazer, procurando, como disse a senhora vereadora, causar o mínimo de impacto possível e fazer como estamos a fazer sempre, de forma organizada, não permitindo a abertura de uma nova frente de obra enquanto não há uma alternativa para as pessoas poderem socorrer. Sendo que, obviamente, enquanto duram as obras há inconvenientes, mas Coimbra irá acordar
para um futuro de modernidade quando as obras estiverem feitas e teremos o Metrobus funcional sem ser regularmente e permanentemente interrompido pelo risco, pela ruptura das condutas subterrâneas. Coimbra está a ser modernizada, está a sofrer uma intervenção cirúrgica profunda, da qual vai sair rejuvenescida, e ainda bem que estamos nós aqui neste Executivo para conduzir as obras desta maneira, porque caso contrário não tínhamos dúvidas que elas não seriam feitas, como, volto a dizer, para quem tem dúvidas, como se demonstrou com a recusa da Câmara de Coimbra no passado em sincronizar as obras da Avenida de Emínio, da reabilitação dos muros do Mondego, com as obras das águas do centro litoral na mesma zona. A Câmara de Coimbra recusou essa sincronização, causando mais inconvenientes aos municípios de Coimbra. Isso está escrito. As águas do centro litoral escreveram vários ofícios à Câmara de Coimbra a pedir para sincronizar as obras e nem tiveram resposta. Portanto, isso é fácil de comprovar, não vale a pena ninguém vir tentar desmentir. Mas, no meio disto tudo, o de facto é mais lamentável, não, é tão lamentável, como disse a senhora vereadora, os mais de 600 mil euros que demagogicamente foram gastos no beco central, agora estão a ser destruídos. Podiam ter sido aplicados noutras obras e noutros benefícios da cidade. Fora as outras obras que vão ser destruídas também pelo circuito de Metrobus e quando foram executadas pelo Executivo anterior, ele sabia, os senhores vereadores, entre os quais se inclui a senhora vereadora Regina Bento, sabiam que essas obras iam ser destruídas pelas obras de Metrobus e, no entanto, fizeram-nas. Desperdiçaram milhões em obras que vão ser destruídas. E isso é inaceitável. Nomeadamente as obras do Beco Central, que foram feitas pela mais pura demagogia para fazer acreditar as pessoas que a Avenida Central estava a ser feita. Isso é o pior que existe na política e foi da responsabilidade do Executivo Socialista. Foram 630 mil euros para o lixo.